Muito boa noite. Está no ar, diretamente dos nossos estúdios, mais uma transmissão ao vivo do Amor Consciente. Queremos agradecer a todos que nos acompanham para a nossa transmissão deste mês. Estamos recebendo hoje o psicólogo Antônio Chaves para tratar do tema lidando com emoções tóxicas. E para a gente entrar diretamente nesse assunto, né, gostaríamos aqui de começar citando uma frase do psiquiatra americano Brian Weiss, que diz que a vida é uma escola. Estamos aqui para aprender compaixão, não violência, fé e caridade. Estamos aqui para desaprender as emoções negativas, como medo, raiva, inveja e ganância. Esperamos que todos possam aproveitar o conteúdo de hoje para desaprender um pouco de tudo isso que o Brian Weiss sabiamente descreveu para a gente. E para participar desse processo, nós sempre lembramos que é necessário estar inscrito em nosso canal no YouTube para poder compartilhar mensagens do nosso chat. Aliás, já tem um monte de gente aqui cumprimentando a gente. Muito obrigado aqui pela audiência, né, por este mesmo sistema aqui, vocês estão vendo, nós vamos compartilhar aqui os comentários e as perguntas de vocês ao longo da transmissão. Então, para poder participar dessa comunicação, é necessário estar inscrito no canal. Além disso, obviamente, né, nós incentivamos a que vocês compartilhem a nossa transmissão com outras pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Nosso canal, ele não serve apenas para as nossas transmissões ao vivo, ele é um canal recheado aí de conteúdo. Nós vamos ao longo da live dar mais detalhes sobre ele e vamos para mais uma frase aqui do Osho, né? O Osho nos ensina que se você sofre, é para você. Se você se sente feliz, é para você. Se você se sentir contente, é por você. Ninguém mais é responsável pela forma como você se sente. Só você e ninguém mais além de você. Você é o inferno e o paraíso também. E vamos completar aqui esse trecho inicial com uma frase do filósofo e escritor brasileiro Rubem Alves, que nos lembra que somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. E ele conclui então dizendo que atos são pássaros engaiolados. Nós conseguimos controlar nossos atos, mas os sentimentos são pássaros em voo. Esse tema de hoje, então, e lidar com os sentimentos, as emoções, é que nós vamos desenvolver. Assim como este tema, né, todos os anteriores que nós já trabalhamos, para quem ainda não assistiu, estão disponíveis numa playlist no nosso canal no YouTube, né? Vocês podem usar esse link que está na tela ou o QR Code para acessar todas as gravações anteriores em nosso canal. E a de hoje também vai ficar disponível. Se você quiser rever, tiver que sair antes ou assistiu depois, perder um pedaço, quer rever, você volta aqui e assiste o que você quiser. E aproveitamos também aqui para já anunciar a nossa próxima transmissão, nosso próximo programa. No mês de setembro, nós vamos receber a psicóloga Jane Assunção para
tratar especificamente da ansiedade. Então já podem deixar reservado aí na agenda de vocês. Será na terça-feira, dia 27 de setembro. E com isso, então, eu vou convidar o meu colega, amigo José Antônio. Boa noite, José Antônio. Tudo bem com você? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente para mais uma live do Amor Consciente. É um trabalho E intenso, né? Vou deixar você, então, aqui para contar para o nosso público com quem nós vamos estar falando hoje. Ok? o nosso convidado de hoje, Antônio Chaves, ele é mestrando em Psicologia Clínica e da Saúde e graduando em Pedagogia pela Universidade del Atlántico, Córdoba, Espanha, desde 2019. Graduado em Psicologia pela Universidade Paulista, em 2016. É graduado em Bioenergética e Terapia Corporal, formado em 2023 pelo Instituto Lumen. É especialista em dependência química e terapia cognitiva comportamental pela Unifesp. Foi psicólogo voluntário parceiro do Hospital Psiquiátrico João de Deus, em Pirituba, e terapeuta institucional no Hospital Psiquiátrico Lacan, em São Bernardo do Campo. Coordenador de cursos técnicos na ONG Benedito Pacheco, Turma da Sopa, na Avenida Roberto Marinho, e na ONG Rita Luiza da Cunha, onde ministrava cursos técnicos para os profissionais do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Atualmente, atua como psicólogo clínico no Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, em Itapecerica da Serra de São Paulo, onde realiza atendimento psicoterapêutico individual e ou grupal de crianças, adolescentes, adultos, dependentes químicos, codependentes e outras patologias. Antes de trazer o Antônio à tela, eu vou ler uma frase de Margarita Rojas Gonçalves. Escute suas emoções, não as ignore e procure expressá-las pelos canais adequados. Do contrário, elas o machucarão. Boa noite, Antônio. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. O Boa microfone é todo noite. seu, Antônio. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. É uma honra e uma satisfação novamente estar aqui com vocês. É um prazer poder dividir aí conhecimento e as experiências nesse grupo tão particular e especial. Muito obrigado, Antônio. Agora, para dar início, vou chamar a Gisela. Olá, boa noite a todos, em especial ao nosso convidado, Antônio. Obrigada pela participação e por todo o aprendizado que a gente com certeza terá essa noite. Então, a gente tem aqui uma frase de Buda: cada um de nós possui em si a semente de todos os sentimentos. A diferença é qual a gente escolhe regar. Então, a gente gostaria de iniciar, Antônio, compreendendo melhor o que você entende por sentimentos ou emoções, independentemente delas serem positivas ou negativas. Muito legal. E é uma pergunta importantíssima, uma vez que vivemos um momento onde os sentimentos e emoções foram deixados de lado para as pessoas serem valorizadas por aquilo que produzem, pela força de trabalho. Talvez seja por isso que soframos tanto na contemporaneidade. Sentimentos e emoções têm a ver com o meu mundo subjetivo e o meu mundo objetivo, a minha parte psíquica e o mundo concreto. A minha inter-relação, mundo subjetivo com mundo objetivo,
vai criar um mundo intersubjetivo. E o sentimento e a emoção servirão como um termômetro de como eu venho lidando com a minha realidade. O sentimento são reações a contingências ou fatos que o dia a dia me oferece, e as emoções são sentimentos potencializados que me movem, que fazem eu buscar novos horizontes. Eu falo que é um termômetro, pois, se eu venho tendo sentimentos negativos de maneira reincidente, eu tenho que rever meus comportamentos e meus valores. Do contrário, se eu tenho sentimentos positivos, eu venho tendo uma relação com a minha vida muito saudável. Muito bom. É bem importante esse aspecto. Aí a gente tem outra pergunta do Daniel Goleman, desculpa, outra frase do Daniel Goleman. Uma emoção se torna destrutiva quando nos leva a nos prejudicar ou a outra pessoa. Em segundo lugar, as emoções se tornam destrutivas quando perturbam nosso equilíbrio interno ou distorcem nossa percepção. Como você define as emoções tóxicas? É nossa responsabilidade identificá-las como tais quando surgem? Todos somos capazes disso? Eu costumo definir emoções tóxicas, aquelas que me tiram da realidade, aquelas que, de certa maneira, me entorpecem, me adoecem, né? A toxicidade tem a ver com o meu adoecimento psíquico. Muitas vezes, a pessoa que está envolvida numa situação que ofereça tal toxicidade não percebe, pois ela acaba sendo envolvida por uma situação. Ela vai começar a perceber essa toxicidade quando a vida começar a ser mais morosa, mais difícil, quando a pessoa começa a ter dificuldades no seu dia a dia, no desenvolver de atividades e tarefas, né? Então, às vezes a pessoa não consegue identificar, ela apenas vivencia não somente as emoções tóxicas, como o ambiente que favoreceu que essas emoções iniciassem, né? Todos nós podemos, sim, identificar, tá? Porém, devemos priorizar e começar a ter uma autoanálise mais efetiva. Eu tenho que começar a identificar aquilo que me faz bem ou não, né? Todos somos capazes, mas precisamos, às vezes, de ajuda. Às vezes não nos percebemos, pois nos envolvemos de tal maneira, é por isso que ela se torna tóxica, que ela domina nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Tá? Então, a toxicidade dessas emoções se dá realmente quando eu deixo de viver a minha vida de maneira harmônica e funcional e passo a viver os problemas e essas emoções diariamente. Muito bom. Agora eu vou chamar a Maria Cristina e vamos continuar aí com o desenvolvimento. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Boa noite. Nós temos uma frase antes da nossa pergunta. Desculpas são fáceis de encontrar. Elas brotam com tanta facilidade e abundância quanto as ervas daninhas, à beira do caminho. Então, a nossa pergunta é a seguinte. Em tua visão, nossa tendência a criar desculpas é uma boa estratégia para lidar com as emoções tóxicas? Se não, quais outras você recomenda? Olha, é muito importante, porque a desculpa ela se torna algo natural, pois
se trata de um mecanismo de defesa. Quando eu crio uma desculpa para justificar a minha emoção, o meu sentimento tóxico, é porque realmente eu ainda estou em negação. Eu sou incapaz de admitir aquilo que estou passando e, através de um mecanismo de defesa ou um viés cognitivo, conforme a psicologia comportamental cognitiva fala, eu não entro em contato com aquilo que me fere. Portanto, as desculpas devem ser evitadas, apesar de serem um primeiro mecanismo de defesa, algo natural. Eu tenho que me perceber quando eu estou utilizando desse subterfúgio. A melhor maneira de lidar é admitir essa emoção, né? Sem precisar se preocupar com o que o outro pensa, sem se preocupar ou se sentir mal por estar passando por aquela situação, por aquela emoção, é simplesmente admitir que está sentindo aquilo. Pois a partir desse momento, a partir da admissão, eu crio o ambiente propício para manuseá-la e criar estratégias para lidar com essas emoções e sentimentos. Mas para isso a gente precisa de humildade, né, Antônio? Para reconhecer. Com certeza, com certeza. É até engraçado, realmente, é humildade e impotência, né, gente? Porque toda vez que eu me ponho forte, essas emoções dominam o meu comportamento e eu me fecho para ajuda. Eu tenho que me pôr impotente e humilde, pois quando eu me coloco fraco, eu me torno forte. Eu abro precedente a outras pessoas agirem na minha vida. Eu abro precedente a receber outros pontos de vista. Citando até Paulo de Tarso, né, que falava, justamente quando eu estou fraco é que sou forte. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quando eu me ponho fraco, que eu admito o meu real tamanho, é que eu abro precedente a outras pessoas me ajudarem. Muito obrigada, Antônio. De nada. Nós vamos chamar a Vanessa. Oi, Antônio, nunca é demais agradecer o carinho que você tem conosco e a sua disponibilidade para nos presentear com mais uma live. Tá? Obrigado. Quando você... Uma frase do Robert Newton Anthony sobre o princípio da libertação, né? Quando você culpa os outros, você nunca renuncia ao teu poder de mudar. Baseado nisso, a gente pergunta, o que leva a gente a nos culparmos mutuamente? Como podemos sair desse círculo vicioso? Muito legal. Primeiramente, queria dizer que o prazer que eu estou sentindo agora de estar aqui com vocês é indescritível. Eu tenho um carinho enorme por vocês. E, sabe, eu me preparo. Eu uso até aquele perfume do bom para fazer essa transmissão ao vivo. Mas vamos lá. A culpa é ontológica, ou seja, todo ser humano vai passar por um momento de culpabilização. A culpa foi muito reforçada durante a história da humanidade através das religiões, onde era utilizada como um mecanismo de controle de comportamento. A culpa realmente não serve de nada. Ela não soma, ela não ajuda, ela não resolve. A culpa é um ato de desamor, ou seja, eu me autoflagelo emocionalmente numa tentativa de diminuir um delito ou um erro que eu cometi. Né? Então, eu acredito que me machucando emocionalmente vai diminuir a potencialidade do erro cometido. Só que o que acontece? Em relações humanas, principalmente em relações de codependência, a culpa se torna uma moeda de troca. É como se fosse o que alimenta o fogo da toxicidade da relação. Então, a pessoa, em vez de buscar argumentos e soluções, ela busca
culpabilizar ou terceirizar a responsabilidade para outra pessoa do que admitir o próprio erro e solucionar. Se torna cômodo, porque eu não tenho que admitir aonde eu falhei, aonde eu errei e aquilo que estou sentindo, e ainda responsabilizo o outro por aquilo que eu estou sentindo. Nesse momento, a pessoa vai se sentir culpada e ela vai devolver da mesma moeda e se torna um ciclo vicioso. A melhor alternativa que se tem na atualidade para lidar com a culpa é a dita ação responsável. A ação responsável me diz que, para cada ação que eu tomar, terei uma consequência. Cabe a mim ponderar qual ação eu devo tomar e me preparar para a consequência daquilo que virá. Então, a ação responsável, ou seja, eu olhar com maturidade, mensurando as consequências, é que vai ser o balizador do meu comportamento. Muitas pessoas se sentem culpadas, principalmente pelos filhos adictos, né? E pelo o que houve com eles. E isso tem que ficar bem claro, que a culpa são das escolhas, não são culpas que a gente tem que ficar pensando e martirizando e tudo aquilo que é de ruim fomos nós os culpados, né? Então, realmente é uma coisa muito delicada, a culpa é muito delicada. Sim. Vanessa, você tocou num assunto importantíssimo. Pais se sentem culpados. E vocês não têm culpa de nada, gente. Os pais não têm culpa de nada. É uma questão de escolha. É uma doença? É. Mas o adicto que escolhe o caminho que ele segue. Ele tem as defasagens, mas ele é responsável pelo tratamento e recuperação. A culpabilização não adianta de nada. Na verdade, é uma grande arapuca, a qual eu me vejo preso e potencializo a minha doença. É isso mesmo. Muito bem. Vou aqui pedir licença por 30 segundos para falar sobre o amor consciente, né? Nós temos pessoas aqui que não acompanham a gente rotineiramente, então eu queria só registrar aqui que o nosso trabalho é um trabalho voluntário, aberto a todas as pessoas que, além de enfrentar adversidades na sua vida, têm o desejo de superá-las, né? A lista de adversidades que nós podemos enfrentar na vida é muito grande e nós estamos mostrando aqui na tela. Inclui a dependência química aqui, que já foi citada na resposta aí das perguntas anteriores, mas nós temos muitas outras questões que podem se transformar em adversidades significativas na vida e que podem ser trabalhadas por meio, então, do nosso segredo, né? O nosso segredo está resumido nessa frase do padre Haroldo Ram, que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? O apoio mútuo entre pessoas que sofrem adversidades semelhantes é um dos maiores segredos da humanidade. E a gente trabalha isso em encontros semanais, que ocorrem de forma virtual também, com 2 horas de duração. E nós vamos aqui, ao longo da transmissão, depois dar, no finalzinho, aí as dicas para quem quiser participar, como que isso funciona. Isso dito, vamos, então, retomar aqui as nossas perguntas. Olá, boa noite. Boa noite. Temos uma frase aqui. Muitas vezes, as coisas pelas quais nos sentimos culpados não são problemas nossos. Outra pessoa se comporta de forma
desculpe, gente, de forma inadequada ou ultrapasse, de alguma forma, os nossos limites. Nos desafiam a comportamentos e a pessoa fica muito irritada e definida. Então, nos sentimos culpados. A partir dessa frase, a pergunta seria essa: quais são as estratégias e os caminhos para nos libertarmos do sentimento de culpa? Você citou a ação responsável, né? Isso. Quais são os outros caminhos que podemos nos libertar Tá. disso? Eu acho bem interessante, porque quando eu me culpabilizo por algo, ou pela ação de outra pessoa, ou até por aquilo que eu estou sentindo, eu estou tendo uma postura egocentrada. Ou seja, eu me acho o centro do mundo, eu sou autorreferente. Eu tenho que entender que eu não sou o centro do universo. Eu tenho que entender e admitir o meu real tamanho. Eu tenho que entender que eu não sou responsável por todas as mazelas e todos os problemas do mundo. Eu tenho que, com muito respeito, digo isso, me pôr no meu real tamanho. Eu tenho que me colocar no meu real tamanho. Eu não sou a pessoa que consigo transformar a vida de alguém a ponto de me culpar por isso. São as escolhas do outro que o levaram àquele lugar. Né? Eu não posso me colocar num lugar de importância tão grande aonde eu me culpabilize por terceiros. E também tenho que admitir que sou humano, sou limitado. Né? E a minha história se dá através de erros. Os erros é que eu tenho que aprender a lidar. E eu tenho que entender que o erro é uma oportunidade de crescimento. Portanto, devo errar sempre no novo. O errar no antigo é que é o problema. Errando no novo, eu vou à evolução. E não posso me sentir menos ou culpado por isso. O que eu não posso fazer é continuar errando nos erros passados, né? Pois estarei repetindo ciclos que nunca me levarão a lugar nenhum. Né? E ter a humildade de admitir que sou humano, sou limitado, sou impotente perante determinadas coisas. Eu não preciso carregar esse peso que a culpa me oferece. Muito bom, Antônio. Obrigada. Antônio, antes da nossa pergunta, uma frase. Então, O medo que você não enfrenta se torna o teu limite. Então vamos à nossa frase. Quando e como o medo, essencial à nossa sobrevivência, se torna uma emoção tóxica? é legal, realmente. O medo é um sentimento importantíssimo. O medo é que nos deixa em prontidão para qualquer eventualidade a qual eu não estou preparado para me deparar. É um mecanismo de defesa que fez com que o ser humano tivesse sucesso na sua dominação no planeta Terra. Ele se torna tóxico quando esse medo se torna imobilizador. Ou seja, quando eu fico com tanto medo, mas com tanto medo que sou incapaz de tomar a frente da minha vida ou tomar uma ação. Quando esse medo me imobiliza, sim, ele se torna patológico, ele se torna tóxico. Lembrando que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de enfrentá-lo.
Quando eu perco a coragem, ou seja, essa capacidade de enfrentamento do medo e me imobilizo, aí sim ele se torna algo muito tóxico. Obrigada. Gisela? Voltei, Antônio. Ai, que bom. Antes de continuar, eu quero só lembrar a nossa audiência que no final de toda a nossa conversa vai ter um bloco de perguntas, então quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta para o Antônio, vai colocando no chat que a gente aqui vai organizando e no final ele vai responder todas as dúvidas. Então, agora eu tenho um provérbio chinês. Aquele que teme sofrer, sofre de temor. Em algumas pessoas, o medo se transforma em medo do medo, dificuldade conhecida como síndrome do pânico. Quando e como isso acontece? Como fazer para se recuperar, Antônio? Esse é um mal do século, eu percebo que está sendo muito recorrente. O medo de ter medo. É engraçado perceber que o medo, esse sentimento, que é importante, ele deflagra outras emoções e sentimentos que podem se tornar psicopatológicos. Ou seja, a gente começa com medo, passa para uma ansiedade. Essa ansiedade pode se tornar pânico. Do pânico ainda podemos desenvolver transtornos obsessivos compulsivos, estresse pós-traumáticos e outras fobias. Então, o medo acaba sendo o deflagrador de outros sentimentos e emoções que acabam se tornando doenças. Mas é interessante perceber uma coisa. A maioria dos nossos inimigos são invisíveis, são inimigos que nós criamos. Ou seja, eu tenho medo. Esse medo me faz eu me preparar para uma situação inusitada ou que me ofereça perigo. Então, eu hipotetizo uma situação inexistente, passo a vivenciá-la como se fosse real e me preparo caso ela aconteça. Aí eu hipotetizo outra, e vou vivenciando essas emoções e sentimentos e me preparo para essas situações como se elas fossem reais. Ou seja, eu antecipo uma situação inexistente que eu crio na minha cabeça. É a chamada ansiedade antecipatória, que Viktor Frankl fala muito bem dela. Eu antecipo eventos negativos, me preparo e os vivencio. Então, eu começo a perceber que eu começo a sentir medo de sentir medo, porque eu sei que só vem coisa ruim. Eu tenho elencado em mim situações horríveis, porque eu não me preparo para situações boas, eu me preparo para situações ruins. E parece que existe uma voz que grita por fracasso dentro de mim, que me faz elencar as piores possíveis. Então eu antecipo situações as quais eu nem vou vivenciar e fico naquele emaranhado emocional, sofrendo psiquicamente, né? Sofrendo de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, a fobia e o pânico. A melhor maneira de lidar é incrível, parece brincadeira, mas não é. É o jargão, né, o slogan do Só por Hoje, dos grupos de anônimos. Eu tenho que aprender a viver o meu momento agora com qualidade. Eu ficar criando expectativas futuras só vai alimentar essa questão do pânico. Na verdade, criar expectativas negativas é que é o elemento ansiogênico. Eu tenho que aprender a viver o mundo do presente, o mundo da percepção do aqui, agora. Essa é a melhor maneira para lidar
com medo de ter medo, Gisela. Falou tudo, não tem mais nada a acrescentar. Só vou agora chamar a Vanessa, ó, já está chegando. Tá joia. Voltei, Antônio. Que bom. Vou ler aqui uma frase do Alexander Pope, que ele foi um poeta britânico que viveu entre 1688 a 1744. As pessoas, a pessoa que pode ouvir o que sua vergonha diz e agir de forma consequentemente, em vez de agir dela, no final se sentirá melhor consigo mesmo. A pessoa que se torna amiga de sua vergonha, aos poucos se respeitará mais. Dentro disso, eu pergunto para você, como lidar com o sentimento de vergonha? Quando ele nos ajuda e quando nos atrapalha? E como escapar das armadilhas da vergonha? É uma pergunta bem importante, porque a vergonha é um sentimento que me faz acreditar que eu sou menos ou sou defeituoso. A vergonha está diretamente ligada com a minha questão de autoestima, de autocrítica, e também está ligada com a preocupação exacerbada do que os outros pensarão a meu respeito ou daquilo que penso ou faço. A vergonha, segundo a terapia racional emotiva, é um sentimento destrutivo. A vergonha, no meu entendimento, não traz nada de positivo em nenhum momento da vida, uma vez que ela me inibe, ela não permite que eu me manifeste, né? E quando eu não me manifesto, eu deixo de dividir aquilo que em mim é essencial, sendo que eu sou o crítico severo de mim mesmo, né? As pessoas andam tão ocupadas consigo mesmo ou em si mesmadas que nem tem tempo para notar aquilo que você pensa que é vergonhoso. Então, a vergonha, na minha maneira e no meu compreender, não tem nada de positivo. É apenas o reflexo de que eu não estou me valorizando. Para lidar com essa vergonha, eu, lá com meus pacientes no Hospital Santa Mônica, eu utilizo essa frase que é do senso comum, né? Que diz assim: quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Na fila do pão, eu sou mais um. Se eu sou mais um, por que devo me preocupar com o que os outros pensam de mim? Então, a vergonha se torna incongruente. Ela deixa de ter ação sobre o meu pensamento, o meu comportamento, enfim. Ela deixa de ter poder sobre mim. Eu tenho, assim, como exemplo disso tudo que você disse, assim, focado mesmo na dicção, né? Todo mundo à nossa volta sabe que o nosso dependente ou de quem for, ele está em uso. Todo mundo, até o chaveiro, até quem toma conta de estacionamento. E isso a gente não vê, né? Ou não aceita. E é bem isso mesmo que falou, achando que a gente vai ter vergonha de falar que os nossos filhos, os nossos aparentados são adictos e não tomam uma posição que seria assim bem encorajadora, né? Bem enfrentamento mesmo, do jeito que você disse. Exato, Vanessa. Você sabe que, em especial, a dependência química é a única doença que eu conheço que não gera compaixão. Então, ao se falar de dependência química, as pessoas fazem fofoca. E se fosse um câncer, se fosse HIV, se fosse Covid, né, traria comoção. E por que a dependência química não gera compaixão? Porque ela tem a forte conotação moral. As pessoas ainda não entenderam que se trata de uma doença. Exato.
E é muito fácil olhar para o outro e esquecer de si mesmo. O ser humano está se desumanizando através de atitudes como essa. Eu, como dependente químico e profissional da área, falo que é vergonhoso um ser humano não ter compaixão por outro que sofre. Nossa, falou tudo. Muito bem. Você que está nos acompanhando, convidamos você não só a se inscrever em nosso canal, mas também a curtir a nossa transmissão para que ela ganhe relevância dentro do mecanismo de avaliação do YouTube. Mas além do nosso canal no YouTube, nós queremos também convidar você a seguir a gente no Facebook. Nós temos uma fanpage no endereço Amor Consciente 5 Pilares. Nós temos também um perfil no Instagram, no endereço amor.consciente.01. E nesses dois ambientes nós fazemos publicações diariamente. Acompanhe e siga-nos. Além disso, nós convidamos vocês também a visitarem o nosso site. O endereço do nosso site é amorconsciente.org. Simplesmente .org. E agora vamos continuar com as nossas perguntas. Antônio, antes da nossa pergunta, nós vamos ter duas frases. A primeira é do Lao Tzu, que diz o seguinte: se você se preocupar com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você será eternamente prisioneiro delas. E a segunda frase diz o seguinte: a preocupação pretende ser necessária, mas não serve a nenhum propósito útil. Então, a nossa pergunta: a preocupação foi condenada ao longo dos séculos. Você concorda com esses autores? O que devemos fazer se ficarmos preocupados? Eu também condeno a preocupação, né? Preocupação, ou seja, eu me ocupo antes do momento devido, né? Quando eu me ocupo, eu perco tempo. E não perco simplesmente tempo. Nós temos que entender que a preocupação, esse tempo perdido, é tempo de vida perdido, né? É um tempo da minha vida que eu dedico a algo que não aconteceu, que eu poderia direcioná-lo para algo produtivo ou prazeroso. A preocupação realmente também é um fator ansiogênico. Ela deve ser abolida, apesar de ser automático. Então, se eu percebo que eu estou começando a ficar preocupado com algo, né? Eu percebo essa preocupação, eu utilizo de uma seguinte frase: opa, presta atenção, estou começando a ficar preocupado. O que está me deixando preocupado? A apresentação ao vivo do Amor Consciente amanhã. Se eu percebo que a minha preocupação é a apresentação dessa apresentação ao vivo, o que eu devo fazer? Me preparar. Leio, me aproprio do tema, né? Me apropriei do tema, me senti seguro, acabou. Agora, o ficar se preocupando implica em não pôr ação, desgaste emocional e perda de tempo de vida. Então, se eu percebo que eu estou entrando num processo de preocupação, eu vou para a preparação daquilo que terei de enfrentar, né? Daquela dificuldade, obstáculo, ou função, ou atividade que terei de executar. Me preparo, me aproprio, fico calmo. É a melhor maneira de lidar com essa ocupação desnecessária. Muito bom, Antônio. Agora nós vamos chamar a Mercedes. Olá, nós temos uma frase de um filósofo alemão
que diz: não há ódio mais implacável do que o da inveja. Nossa pergunta é: como pode nos orientar sobre o sentimento da inveja? Ela pode ser útil? E se não for, como sair dessa? Nossa, inveja. Como já diz o senso comum, a inveja mata, né? É interessante que vocês abriram aí com o filósofo Rubem Alves, e ele tem um texto maravilhoso que fala da inveja. Inveja vem de invedere. Invedere quer dizer olhar pelos cantos dos olhos, ou seja, quem tem inveja, ele não consegue olhar de frente, ele olha de canto. Já é uma coisa negativa. A inveja sempre será negativa, porque quando eu tenho inveja, é porque eu estou começando o processo de comparação. A maldição humana se inicia na comparação, ainda mais quando eu me comparo com o outro. Quando eu me comparo com o outro, aquilo que é bom, que é maravilhoso e que é meu, deixa de ser bom, porque o que passa a ser bom é o do outro. Ou seja, eu começo a desvalorizar, a depreciar aquilo que eu tenho, porque eu acredito que o do outro é melhor. Ou seja, a inveja não deixa de ser um ato de ingratidão que eu tenho comigo mesmo. É um ato de ingratidão, né? E a gente tem que evitar a inveja. E como eu evito a inveja? Primeiro, não se compare. A comparação é a maldição humana. Guardem isso. Comparação é maldição humana. Porque nós, seres humanos, somos únicos. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano é uma construção sociohistórica, com seus temperamentos, personalidade. Então, vai ser diferente tudo que acontece na vida individual de cada um. Eu devo, sim, praticar a gratidão pela vida que eu tenho, pelo pouco que eu tenho. E a gratidão, gente, a gratidão ela tem que ser nas pequenas coisas. Eu não tenho que agradecer a grandiosidade, porque a grandiosidade vai diretamente mexer com o meu lado narcísico, com o meu lado vaidoso. Eu me lembro que a minha mãe falava assim que eu tinha que ter gratidão pelo arroz e feijão que eu como. E hoje essa frase faz muito sentido, porque repercute e reverbera dentro de mim. Porque é justamente aquele prato de arroz e feijão que eu comia naquela época que me trouxe aonde estou hoje, dividindo conhecimento com vocês aqui. Então, praticando a gratidão pelas pequenas coisas da vida, pelas pequenas conquistas, pelos pequenos grãos de areia que eu tenho na minha vida, é que eu vou combatendo essa inveja. A inveja nunca é positivo. A inveja deprecia e deteriora aquilo que eu tenho. Muito obrigada, Antônio. Imagina. A colocação com a gratidão foi muito legal. Gostei muito. Obrigada. Obrigado eu. Antônio, nós vamos ter agora duas frases. Tá. Um é um provérbio indígena, do indígena brasileiro, que diz que os maiores inimigos do homem estão dentro do próprio homem. São as mágoas e os ressentimentos. E outro de William Shakespeare: guardar ressentimentos é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Com certeza. A nossa pergunta: mágoas e ressentimentos geralmente despertam nossa irritação. Qual a forma correta de lidar com esses sentimentos? Muito bacana. Realmente, eu concordo com Shakespeare. Eu levo essa máxima comigo. Ressentimento é tomar
veneno esperando que o outro morra. Só que realmente o veneno só faz efeito se eu tomar. Eu não preciso tomá-lo. A aceitação plena de quem eu sou, a aceitação plena do outro e a aceitação do mundo e da minha realidade é que me libertará de mágoas e ressentimentos. Não existe motivo plausível para o ser humano carregar experiências negativas durante muito tempo na sua vida. Eu devo carregar o tempo suficiente para tornar essas situações palatáveis e depois conseguir digeri-las. Mágoas e ressentimentos se tornam irritadiços porque elas revelam a minha negação da realidade vivida. Quando eu nego a realidade vivida, novamente eu entro naquele lugar egocentrado, aonde eu crio expectativas irreais sobre o outro, sobre mim mesmo ou sobre o mundo. Ou seja, as expectativas irreais fui eu que criei. Então, a falha é minha, não é do outro e nem do mundo. Foram minhas expectativas que me magoaram e me deixaram ressentidos. Quando eu admito que o erro é meu, eu consigo me livrar delas. Enquanto eu ainda atribuir aos outros, nunca me livrarei. E se existe alguma coisa no universo que consegue fazer-nos voltar no tempo, né? Aquilo que os físicos buscam através das teorias das cordas, dos buracos de minhocas, eu digo para vocês que é o ressentimento. Porque o ressentimento me faz voltar a anos atrás e emoções negativas que eu vivenciei e as vivencio como se fosse agora. E geralmente eu vivencio ressentimentos até infantilizados, que não são pertinentes com a idade cronológica que eu tenho hoje. Portanto, não criem expectativas. Percebam que o erro foi cometido por vocês, por mim, eu que criei a expectativa. Não criou a minha, não correspondeu àquilo que eu queria, mas quem as criou fui eu, não foi o outro. A partir do momento que eu admito a minha falibilidade, eu tenho a capacidade de transformar minha realidade. Perfeito. Perfeito. Roberto? Temos uma frase de Alexandre Pope. Sentir raiva é vingar-se das falhas dos outros em si próprio. A raiva pode ser justa em algumas situações? Quando ela se torna tóxica? Como lidar com essa situação? Olha, a raiva é um sentimento humano. A raiva, ela não tem uma conotação de injustiça ou injustiça. Ela tem essa conotação de justiça ou injustiça quando eu ponho a ação em cima da raiva sentida, né? O sentir raiva faz parte do repertório emocional humano. E como foi dita na pergunta anterior, a raiva é a negação da realidade. Perceba, bati o carro, sinto raiva. Por que eu estou com raiva? Porque eu não estou aceitando que eu bati o carro. Meu filho usou substância psicoativa, eu sinto raiva. Por que eu sinto raiva? Porque eu estou negando a situação que o meu filho está me proporcionando. A negação da realidade, o resíduo emocional é a raiva. Se eu agir em cima da raiva, eu vou bater no meu filho e vou bater no cara que bateu no meu carro, aí eu perco a razão. Então, o sentimento nunca deve controlar o comportamento.
Quando o sentimento controla o comportamento, sim, aí ela tem uma conotação muito negativa, porque nos tornamos passionais, né? Ou seja, somos movidos pela emoção. E isso acaba tendo consequências muito negativas. O sentir raiva é natural. Eu tenho que senti-la, absorvê-la, me apropriar da realidade, admiti-la, que ela passará naturalmente, né? Então, a melhor maneira de lidar com a raiva, eu, por exemplo, quando eu sinto raiva, eu prefiro não tomar decisões, eu prefiro não dar retornos, eu prefiro falar, me dá 5 minutinhos, me dá um dia, vai, que agora o que eu vou falar não vai prestar. Então eu deixo de agir na raiva, pois eu já percebi que toda vez que eu, quando estou com raiva, reajo, eu me arrependo depois. Agora, o fugir da raiva também não adianta. Porque quando eu tento fugir desse sentimento, parece que ele me engloba, parece que ele me fagocita. Quanto mais eu tento fugir dele, mais envolvido com ele eu fico. Então, novamente digo, torne palatável, faça a digestão desse sentimento para depois tomar as medidas apropriadas. Muito bom, obrigada. Obrigado, eu. Vamos lá, Antônio, mais uma frase. Daquelas boas, hein? Esse é do Tony Robbins. O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que usem você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida que controla você. Como é possível controlarmos nossa dor quando ela nos é prejudicial? Como superarmos as dores prejudiciais? Ai, eu vou falar para vocês que eu sou especialista em dor, hein, gente? Sou especialista em dor e sofrimento. Te digo que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Viver dói. Schopenhauer já dizia isso, ele dizia que os pequenos momentos de felicidade que temos na vida são meras ilusões que nos tiram da sensação real que a vida oferece, que é a dor. Não existe controle de dor. A dor não dá para ser controlada. Essa concepção de controle é que deve ser abolida no ser humano. Se existe alguma... O único controle que existe na vida que eu conheço é o da televisão. É da televisão, é o da net. É o único controle que realmente é efetivo e funciona. O controle é uma situação hipotética de laboratório para experimentos científicos. Então não há controle sobre as emoções humanas. As emoções humanas, elas devem ser vivenciadas. E quando eu a vivencio, ela tem um tempo de duração, e ela passa, pois cada emoção é efêmera. A emoção não tem caráter ad eterno. O sofrimento é quando eu me apego àquela dor. Aquela dor faz tanto sentido para mim que é como se fosse um traço de personalidade que carrego. Aí eu sofro. Eu sofro porque eu me cobro, porque eu me acostumo com aquela dor, e aquela dor acaba fazendo parte do meu ser e justifica a minha falta de atitude perante a vida. A melhor maneira de lidar com a dor é instrumentalizá-la, gente. É instrumentalizá-la. A nossa cultura ocidental, né, de colonização portuguesa, que traz a conotação de sofrimento enraigada até na cultura das músicas do fado português, sempre tem em si a pergunta do porquê. Por que estou passando por essa dor? Por que eu? Por quê? Por quê? Por quê?
E é o incrível que a cada porquê que eu consigo responder, aparecem mais 3 ou 4 porquês a se responder. O ser humano tem que aprender a dar finalidade a essa dor, objetivá-la. Então, o que eu devo fazer? Perguntar para mim o que eu tenho que aprender com essa dor vivida. A partir do momento que eu pergunto o que eu tenho que aprender com essa dor vivida, eu instrumentalizo essa vida e evoluo como ser humano. Né? Porque não é possível não tirar aprendizado de uma dor. Aliás, foi instrumentalizando a minha dor que me tornei psicólogo. Né? Agora, quando eu fico vivenciando essa dor de maneira vitimista, me autoflagelando ou querendo a atenção de terceiros, aí sim ela se torna prejudicial. Eu tenho que instrumentalizar a dor e aprender com ela. Eu tenho que ser amigo dessa dor. Eu tenho que acolhê-la. Eu tenho que fazer dessa dor a minha melhor amiga, como a metáfora das ostras. Né? Tinha 2 ostras conversando. E uma ostra falou, nossa, eu estou com uma dor tão grande dentro de mim. A outra ostra respondeu, essa dor que você sente, na verdade, é uma pérola. Então, a nossa dor é a nossa pérola, é o nosso maior tesouro. Excelente, Antônio. Muito obrigada pela Nada. explicação. Vamos continuando. Vamos. Oração da serenidade. Eu uno meu coração ao seu. Conecto minha consciência à sua. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Não sei do depois, nem sei se serei. O meu pensamento só fica no agora. E deste momento não vai embora. Nem ontem, nem amanhã, é só por agora. Vou levando a vida só por essa hora. Mais uma frase, Antônio. A frase é de um escritor americano. Ela diz o seguinte: muitas vezes me perguntam se a agressão física das mulheres contra os homens, como um tapa, é um abuso. A resposta é: depende. Os homens costumam sentir os empurrões ou tapas das mulheres como irritantes, em vez de intimidantes, de modo que os efeitos emocionais de longo prazo são muito menos prejudiciais. É raro encontrar um homem que haja perdido gradativamente sua liberdade ou sua autoestima devido à agressividade de uma mulher. Então, a nossa pergunta: como podemos fazer para ajudar as pessoas quando a dor é tão grande que afeta a autoestima? O primeiro pressuposto, eu só posso ajudar aquele que quer ajuda. Senão eu corro sério risco de me tornar uma pessoa muito chata. Outro quesito importante que devemos levar em consideração é que tendemos, através da empatia, querer poupar pessoas de sofrerem as suas dores emocionais. Ao fazermos isso, estamos
privando essa pessoa de evoluir psiquicamente. Porém, se eu percebo que essa dor está tomando uma proporção muito grande, que essa pessoa não se perceba, que corra um risco à sua saúde mental ou física, ou a de terceiros, aí sim eu devo fazer uma intervenção. A intervenção deve ser técnica. Primeiro, apesar que antes da técnica, eu sugiro o acolhimento. Você sabe que o acolher é muito importante. A partir do acolhimento é que eu pratico a técnica. E a técnica baseia-se em não convencer a pessoa de que ela está mal, e sim fazê-la pensar, né? Então, quando eu percebo que a pessoa está nesse ponto em que ela está mal, não consegue sair e não se percebe, eu faço uma colocação que a leve em ambivalência. Eu coloco ela numa situação onde ela pense o oposto. Né? Vou dar um exemplo. Né? Eu tive a experiência de trabalhar com mulheres que sofriam violência doméstica na casa de Sofia. E muitas mulheres se condicionavam àquele sofrimento e não percebiam que corriam um sério risco de morte. Elas falavam assim, ele me bate, mas pelo menos eu estou casada, né? Sabe? É o ciclo da violência que se perpetua. Então, a pergunta que fazia, por exemplo, que colocava essa mulher em ambivalência, mas que adianta você achar que você está casada, um dia você pode morrer, e o que será dos seus filhos? Não é melhor uma mulher separada mais mãe do que um filho sem uma mãe? Eu faço uma colocação para ela entrar em ambivalência, para ela pensar em outra possibilidade. Quando ela entra em ambivalência e começa a pensar em outra possibilidade que possa tirá-la daquela dor, aí sim a gente começa a orientar num caminho melhor. Mas a primeira coisa é fazê-la entrar em ambivalência. Porque às vezes a dor vivida é tão grande e é tão envolvente que eu acho que é normal e que eu mereço passar por aquilo. Então é acolhimento e levá-lo à ambivalência. Quando eu levo a ambivalência, eu abro precedente a uma ação terapêutica, né? É onde eu posso ajudar essa pessoa e conduzi-la naquilo que será melhor para ela. E uma reflexão também, né, Antônio? Porque aí ela começa a refletir sobre as possibilidades que ela tem. Exatamente, exatamente. Porque se eu tentar persuadi-la, coagi-la, convencê-la, é mais fácil ela permanecer no estado que se encontra. Tá. Muito obrigada, Antônio. Obrigado eu. Agora, Vanessa. Antônio, temos uma frase do Ralph Waldo Emerson, que é um poeta americano. Para cada minuto que você se aborrece, você perde 60 segundos de felicidade. Antes de passarmos às perguntas do público, você concorda em afirmar que aprender a lidar com as emoções tóxicas é uma receita para a felicidade? Essa pergunta é uma pegadinha, hein? A felicidade independe das emoções tóxicas. As emoções tóxicas são sinalizadores de que tem algo errado comigo, que eu estou em processo de adoecimento. Portanto, saber lidar com emoções tóxicas vai me levar a uma condição de saúde mental. A condição de saúde mental que hoje a Organização Mundial da Saúde entende que saúde mental é flexibilidade cognitiva, ou seja, resiliência, né? Quando eu chego no estado de saúde mental,
aí sim eu entro no caminho da felicidade. Então, primeiro eu tenho que entender que estou adoecido pelas minhas emoções tóxicas, né? Eu tenho que perceber que essas emoções tóxicas são sinalizadores que a minha vida psíquica não está ok, né? Estabilizo esse quadro, entro na saúde mental, que saúde mental é flexibilidade cognitiva e não ausência de doença, como era antigamente. Percebemos que existem aí cadeirantes que são muito mais felizes do que pessoas plenas de saúde, né? Então, a flexibilidade cognitiva do cadeirante implica em saúde mental. E essa saúde mental é que será o caminho para a felicidade. Então, é uma cadeinha que vai te levando para um estado de saúde e essa saúde é que levará para a dita felicidade. Lembrando que a felicidade são momentos efêmeros e fugidios, são poucos momentos, porém, são momentos que fazem a vida valer a pena. Quando eu sinto a felicidade, tenho a sensação que poderia morrer naquele momento, mas não quero. Eu reforço aí o que você disse ali atrás, só por hoje. Sempre Só por hoje. Muito bom, Antônio. Nós temos aqui algumas perguntas do público, mas antes eu vou ler a frase da Josi Conte. Quando você conseguir contar sua história sem chorar, você saberá que se curou por dentro. A Isabel, ela pergunta para você, olha, temos somente uma vida para viver e é uma perda de tempo preocuparmos ou nos ocuparmos com a vida dos outros. O que será que nos mobiliza a achar que temos direito de interferir na vida alheia? É muito interessante. Na verdade, isso é uma condição hereditária da evolução humana. Quando os seres humanos eram coletores e caçadores, onde começou o coletivismo humano, algumas mulheres cuidavam da alimentação, outras das crianças, homens iam buscar a alimentação, então um começava a cuidar do outro. Só que até aquele momento era uma maneira muito primitiva. Hoje em dia, as pessoas já têm mais autossuficiência, existem outros recursos, mas dentro de si, o cuidar do outro ainda existe. Eu é que devo ter a autocrítica suficiente de perceber que, quando eu olho para o outro, eu deixo de olhar para mim, né? Eu tenho que parar de olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. E o mais interessante é que o olhar para mim, eu não uso órgãos sensoriais, porque os órgãos sensoriais foram feitos para olhar para fora. Eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Então eu tenho que ter esse clique, que às vezes automaticamente a gente olha para a vida do outro. É um ato falho, é uma coisa que acontece, né? Mas eu tenho que perceber rapidamente e voltar para mim mesmo. Interessante. O Leonardo diz que quando fala em abrir precedentes ao outro para nos ajudar, isso não abre concomitantemente o poderio do outro sobre nós mesmos? Olha, existe uma tênue diferença aí. A diferença é a limitação. Onde há dominação, não há ajuda, né? A ajuda é despretensiosa. Eu não crio vínculos de dependência. A ajuda é pontual. Não é uma muleta que carregarei para o resto da vida. Quando abro precedente à ajuda, eu também estipulo limites, pois eu não posso me tornar dependente daquele que ajuda. Nós, psicólogos, quando tratamos um cliente, que nem paciente mais o tratamos,
visamos a alta, porque senão essa relação também se torna tóxica e doentia. Então, a ajuda tem começo, meio e fim. Ela não pode criar vínculo de dependência. Então, acaba não sendo dominação. Se for dominação, é qualquer outra coisa menos ajuda. Tá bom? A Maria Isabel, aqui era de novo aqui, ó. Estou aqui com os meus botões, principalmente com o botão da raiva. Porém, sei que a raiva é minha e geralmente causada por uma frustração. O que será que ocorre quando passamos a achar que ela não passará? Quando você acha que não passará, você já tomou a decisão. Você não quer que ela passe. Você tem apego a essa raiva, porque essa raiva justificará os comportamentos que você terá em virtude do fato ou da interpretação do fato que iniciou a sua raiva, que gerou a tua raiva. A raiva nos traz uma falsa sensação de que eu tenho razão. Ou seja, eu tenho que me desprender novamente do meu lado egocentrado, né? Perceber que nem sempre as coisas correspondem àquilo que eu quero, né? E abrir mão dessa raiva. Porque essa raiva vai te criar cortisol. Esse cortisol vai criar outras substâncias tóxicas, não só emoções, substâncias no seu organismo que serão cancerígenos, que podem te trazer dores estomacais. Ela tem um efeito psicossomático muito forte. Então, não tem nenhum sentido acreditar que eu não me livrarei da raiva. Quando você acredita que não se livrará da raiva, é que, na verdade, você já se apegou a ela. Muito bom, hein? A Mari de Iorio diz como lidar com o familiar dependente químico depois que ele sai do período de internação e retorna para casa. Eu vou pedir para você ser breve nessa resposta. Tá, vou ser bem breve. Após o período de internação, existe um precipício, um abismo. Então, o que seria ideal? Moradia assistida ou hospital dia, né? E casa. Então, o que é importante é tripé da recuperação: medicação, psicoterapia e mudança no estilo de vida. Pronto. O tratamento não acaba, o tratamento só continua. Bom, tá respondido, Mary. Agora, eu tenho aqui uma... Quando você fez uma... você falou sobre a vergonha. Vergonha e timidez. Qual que é a diferença? A timidez é saudável. Timidez é saudável? A timidez é natural e saudável. A timidez é quando eu me exponho a uma situação nova. A timidez mostra que eu estou inseguro perante algo que eu não conheço. A timidez só se torna negativa quando ela se perpetua. A timidez é até gostosa, porque depois que eu a venço, os momentos são prazerosos. É normal sentir timidez perante o novo. A vergonha, não. A vergonha me traz a sensação, como falei, de que sou defeituoso. A timidez é a sensação perante o novo. Eu sempre achei que vergonha e timidez são desconfortáveis. Concorda comigo? Não, eu concordo. Mas se hoje olharmos com maturidade, uma criança tímida, que depois se solta e cria vínculos conosco, a gente percebe como é linda aquela timidez. Porque a timidez é o sinal da pureza da criança perante o novo. Agora, a vergonha, não. A vergonha causa reações fisiológicas negativas.
né? A vergonha eu não consigo, às vezes, vencê-la, precisa de muita terapia. A timidez eu consigo superá-la em poucos minutos. E a vergonha pode ser ensinada, né? Com certeza, comportamento apreendido, né? Ou até, né? Como a gente já foi educado, né? Você não tem vergonha de falar uma coisa dessas? Você não tem vergonha de sentar assim? Aquelas heranças, né? Homem não chora, e engole o que você está chorando aí, sabe? Essas heranças educacionais arcaicas, né? Ela realmente pode ser ensinada. Interessante, né? E aquela pessoa que reclama? Reclama de tudo, né? Ah, Esse ato de reclamar, a pessoa é perfeccionista ou é um comportamento tóxico? você sabe, José, agora você entrou numa seara muito importante, tá? Existe um quadro psicopatológico chamado distimia, que é um dos quadros aí dos transtornos de humor, que é caracterizado por um mau humor crônico, a pessoa que reclama de tudo. Existem também as pessoas que são azedas, cara. Existem pessoas que são essencialmente azedas, que têm a cultura de reclamar de tudo. Existem as pessoas ingratas e insatisfeitas. A perfeccionista, ela não vai reclamar, porque a perfeccionista ela cobra de si mesmo, né? É um sofrimento consigo mesmo. Agora ele tem que tomar muito cuidado com a distimia, porque às vezes a gente pensa que o cara é chato e mal-humorado, mas não, ele está com um quadro psicopatológico, que tem tratamento psicoterápico e medicamentoso. A Isabel aqui retrucou, ó, que ouvi dizer que a raiva é potencializadora para a tomada de atitudes, embora não tenhamos muita certeza se essas atitudes serão as mais adequadas. É como estar com uma arma de fogo diante da fera. É verdade, eu concordo. Realmente ela é muito potencial, ela potencializa a tomada de atitude. Mas perceba, é uma loteria. No meu retrospecto de vida, as atitudes que eu tomei movido pela raiva, geralmente eu me arrependo depois. Eu prefiro a raiva amainar para daí eu ter a tomada de decisão. Porque a raiva é cega, gente. A raiva é cega, a gente tem que lembrar disso. A raiva é cega. E quando eu sinto, eu quero me livrar dela. E quando eu quero me livrar dessa raiva, eu posso ter comportamentos irracionais. Muito bom, Antônio, muito bom. Agora eu vou chamar a Mercedes para você. Tá joia. Olá. Nós temos mais uma frase aqui. A esperança é a descoberta de que o sentimento de agora não é permanente. Você gostaria de colocar mais algum ponto com base na interação com o público? Há algum outro ponto de vista que você queira acrescentar? Ai, quem sabe, gente? Encarecidamente eu peço, vamos olhar mais para os nossos próximos. Vamos olhar para as pessoas ao nosso redor. O ser humano precisa de contato, contato visual, precisa de comunicação. Nós estamos vivendo um mundo virtual e não um mundo virtuoso. Estamos nos perdendo nas tecnologias, estamos perdendo as tradições que configuram aquilo que é a família, que é a base, é a célula social. Nós temos que retomar o que são valores familiares, independente da formatação, né? Independente se é homem, mulher, mulher. Mas sejamos família, olhemos para o próximo.
Estamos tão preocupados com o celular que às vezes a pessoa está adoecendo ao nosso lado e não percebemos. Né? A gente fala de emoções tóxicas, mas elas acontecem porque nós não nos preocupamos mais com o que o outro sente. Vamos começar a praticar a solidariedade, né? A praticar esse amor consciente. Eu acho que essa é o que eu gostaria de deixar para hoje. Muito obrigada, então. Muito Obrigado, Mercedes. Vamos agora para uma frase que é um provérbio chinês, que diz assim: jamais se desespere, nem se estiver na mais sombria das aflições, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Vamos aqui agradecer o apoio do Hospital Santa Mônica, que liberou Antônio para conversar com a gente essa noite. Vocês têm na tela também aí os telefones de contato do hospital, o telefone fixo e os 2 números de celular que servem para comunicação via WhatsApp. Vamos deixar aí para que vocês possam capturar a tela ou salvar por alguns instantes. E queremos, obviamente, também aproveitar esse momento para cumprir uma promessa que foi feita no comecinho da live. Né? Nós dissemos que iríamos revelar como participar mais com a gente, né? Quem chegou depois, quiser aqui no nosso canal no YouTube, né? A gente convida a seguirem a gente lá. Nós temos centenas de vídeos, não só das outras transmissões ao vivo que nós fizemos, mas de diversos outros conteúdos, com frases famosas comentadas, com momentos de espiritualidade, com a nossa metodologia e muitas outras coisas mais. E a gente recomenda que, se vocês forem curiosear lá, comecem com este vídeo institucional que está colocado na página inicial do canal para conhecer mais sobre o nosso trabalho. E se você se sentir interessado em participar, então nós convidamos aqui você entre em contato com a nossa equipe de acolhida. A nossa equipe de acolhida está disponível num grupo de WhatsApp específico, para o qual você tem 3 formas de chegar nele. A primeira delas é entrando no nosso site, amorconsciente.org, e clicando no botão aqui, contate-nos, que está no alto da tela direita no nosso site. Outra opção é usar este QR Code que está aqui na tela. Você fotografa ele e o teu celular vai te levar diretamente para o grupo de WhatsApp. E se você está usando computador e quer usar o WhatsApp web, então você acessa esse link abreviado aqui, tine.cc/acolhida amor consciente. Tudo junto, você vai poder, então, cair diretamente no grupo de WhatsApp. Usem o formato mais conveniente para vocês. Estaremos aí à disposição de todos que quiserem trabalhar as suas adversidades. E queremos relembrar também, assim como os que já participam e os que ainda não estão assistindo a gente ou vão assistir aqui a nossa gravação a posterior, nós fazemos uma transmissão como esta por mês. A próxima já está agendada, ocorre na terça-feira, dia 27 de setembro, às 20 horas, com a psicóloga Jane Assunção. Nós vamos tratar do tema sobre como fazer para vencermos a ansiedade, que é uma das emoções que propositalmente ficaram de fora da nossa conversa de hoje.
né? Além disso, nós vamos nos inspirar nas perguntas que ficaram com respostas curtinhas, né? Para a gente programar aí novas transmissões e poder aprofundar os assuntos que a gente achar que merecem mais cuidado, né? Vamos tratar disso com a nossa equipe e vocês vão ficar sabendo, obviamente. Vamos a mais uma frase. Essa frase aqui é um provérbio judaico que diz assim: tinha pena de mim porque eu não tinha sapatos, até o dia em que conheci um homem que não tinha os pés. Então, essa frase faz lembrar de um comentário que o Antônio fez há pouco, né? Sobre o cadeirante que é mais feliz, né? Que muitas pessoas que não estão numa cadeira de rodas. Bem, nós vamos agora, então, fazer uma última rodada aqui. Todos os entrevistadores da nossa live. Vamos dar a palavra final uma vez a cada um. E vamos encerrar com as palavras finais do Antônio. Então, nós vamos deixar aqui uma musiquinha de fundo. E vamos aí dar a oportunidade de todo mundo aparecer mais uma vez. Vamos começar com a Cristina, por favor. Boa noite, muito obrigada. Foi uma experiência fantástica. Beijo a todos, agradecemos a audiência e aguardamos vocês no dia 27. Boa noite, obrigado a todo mundo que nos prestigiou. Boa noite, Antônio, e gratidão. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação na nossa live. Conte conosco, entre no nosso site e nos conheça. Beijo. Uma satisfação nesse momento, gratidão eterna. Eu estou me sentindo lisonjeado de participar com vocês. Muito obrigado.